A gente sabe o que exatamente que ele não está aceitando do que o Trump tá propondo, porque o Trump está se colocando aí como esse cara que quer a paz e tudo mais, Isso. indicado para o Nobel da Paz e tudo mais. Mas a gente faz ideia do que ele achou ruim Ele quer nessa. tudo. O problema é que ele quer tudo. Isso. A posição dele é maximalista. Entendi. Tipo assim, eu quero tudo. Eu quero o território inteiro. É... Bom, aí não tem conversa, Não né? dá, assim, mas o que o Trump ofereceu pra ele era muito ruim pra Ucrânia. E mesmo assim ele não quis. Aí o Trump tá começando a cair na real. Que, pô, o cara não quer. E aí chega uma hora que os Estados Unidos começam a perceber também que ele não pode dar tudo assim Aham. pra Rússia. Que isso não vai ser uma boa ideia. E muita gente falando na orelha dele, né? A Polônia. Pô, os poloneses estão obcecados. Os poloneses só pensam em guerra. O maior exército da Europa. Os caras estão treinando, estão falando que querem bomba atômica. Eles sabem que eles são próximo da... Estão na lista ali, estão na fila. Aham. Tá bem do Óbvio. lado. Óbvio que a Polônia... Os poloneses vão lutar, assim, nível ucranianos. Vão se redescobrir sua identidade de guerreiro como nunca se viu. Aham. Porque já tá florando desde agora. E não vai ser uma coisa fácil. Então, eu não acho que ele vem para a Polônia, mas a hora que ele vier para um dos Bálticos ou para a Finlândia, a Polônia vai estar em pânico absoluto. E ela tá o dia inteiro falando na orelha do... Tá bom, meu, você não gosta da Ucrânia. Só que se esse cara tiver a Ucrânia, ele tá colado em mim. E ele vai vir pra cima de mim. Então, chega uma hora que o Trump ele não pode só falar, não, tá bom, eu gosto do Putin, entendeu? Porque começa a criar muitos outros problemas em muitos outros lugares. A Europa, a OTAN está se preparando para uma guerra contra o Putin. E não é impossível que ele faça um movimento contra outro país, porque os outros países são muito menores, muito mais fáceis. Tipo, você pegar um bálticozinho, isso não quer dizer que os bálticos não vão lutar. Vão lutar que nem louco também. Mas é um país pequeno. Aí a diferença da Rússia em relação a eles é outra. Óbvio que a grande pergunta é: a OTAN vai lá defender o Báltico? E aí a OTAN vai lá defender o Báltico, a pergunta ainda mais precisa ou mais detalhada é quem da OTAN vai lá defender o Báltico? Os Estados Unidos vai lá defender o Báltico? Os Estados Unidos têm fôlego para defender todo mundo igual. Sozinho não. Pois é. Mas se os Estados Unidos não for, é um tipo de defesa que pode ser Verdade. ajustada. Se ele for, aí acabou. Aí a Rússia realmente não tem chance. Mas a Rússia conta com isso, que os Estados Unidos não vai fazer esse movimento. Se entrar todos os outros europeus e os europeus já estiverem armados até esse momento, também não vai ser fácil para a Rússia. E se qualquer país báltico ou a Finlândia lutarem, eles podem resistir. A Finlândia resistiu na Guerra do Inverno em 1939, a invasão russa. Perdeu um pedaço do território, mas não perdeu a guerra e não foi conquistada. E lutaram assim, os caras, soldados com esqui, esquiando por trás do tanque, sabotando o tanque. Foi uma guerra totalmente assimétrica. E os finlandeses agora... Então assim, força total, full force, treinando para a guerra com a Rússia. Entendi. O tempo inteiro. Que medo disso daí virar uma terceira guerra mundial para valer. Porque se o Putin ele só quer parar com a dominação total da Ucrânia, e isso não é nem de longe aceitável, né? Eu fico pensando, então, como é que isso daí vai parar? Você falou que estima-se que a Rússia tem mais 2 anos, mais ou menos, para segurar economicamente do jeito que tá. Mas se passar desses 2 anos aí, a economia colapsa. É isso que a gente está falando. A economia vai entrar numa situação muito grave, vai começar a afetar muito a população. Entendi. E ele vai ter que começar a controlar muita coisa internamente. Agora, qual é a teoria da vitória da Ucrânia? E eu ouvi isso de vários analistas militares lá. A Ucrânia tem que ter uma taxa de letalidade
muito mais alta do que a Rússia tem. Aham. Ou seja, ela tem que conseguir matar muitos soldados russos sem eles conseguirem conquistar grandes territórios, que é o que está acontecendo hoje. A Rússia está avançando há um bom tempo, mas ela avança muito pouco, porque é uma guerra de atrito, War of Attrition, é uma guerra de desgaste. E é uma guerra onde você tem as bases consolidadas, as linhas de contato consolidadas. Meu, pra você romper aquilo, não vai. Tá todo mundo entrincheirado, tá todo mundo o campo tá minado, e você não consegue atravessar e romper aquilo com facilidade. Então, são poucos metros, poucos quilômetros que se ganha nos avanços russos. Agora tá vindo a ofensiva do verão russa. Já está vindo há uns 2 meses. Ninguém consegue perceber uma grande quebra da linha de defesa. E aí tem uma outra questão, que é um problema de todas as guerras, e que o Clausewitz, que é um dos grandes pensadores da guerra, você tem o Sun Tzu e o Clausewitz. E o Clausewitz ele fala o seguinte, ele tem um conceito que se chama ponto de culminação. E ele explica que a guerra ela é feita de ciclos, de avanços e retrocessos. Se você fizer um avanço muito rápido, se prepare que você vai atingir o seu ponto de culminação e dali em diante a ladeira abaixo, recuando, perdendo tudo que você conquistou. Porque se você avança muito rápido, você não consegue consolidar o território que você conquistou. Então você está todo desorganizado, todo vulnerável. Não adianta você sair correndo que nem um louco. Beleza, aí você saiu correndo, aí você fala, tá, mas espera aí, mas tem uma porta aqui, uma janela ali, eu não tomei conta daquela porta, daquela janela. E quando você vê, você está sendo atacado por todos os lados, aí você sai debandada, recuando. Esse é um problema. O segundo é as suas linhas de suprimento. Que para você avançar e levar munição, comida, combustível, armamento, tudo que você precisa criar uma linha logística imensa. Foi por isso que a Rússia não conseguiu, na ofensiva inicial, vencer a guerra. Porque ela tinha andado um mundo e quando ela foi chegar em Kiev, ela já estava super estendida. E ela não conseguia repor tudo isso rapidamente. Então, o Clausewitz ensinou que isso é um princípio da guerra. Cuidado com os seus avanços. Um sucesso ofensivo pode levar a uma derrocada e um retorno à defesa extrema. Então, não adianta mais a gente imaginar que a Rússia vai quebrar a linha de defesa e vai sair marchando que nem uma louca 10 horas andando na estrada. Você andou 10 horas na estrada, você olha pra trás e fala, e agora? Aí a sua retaguarda tá toda desprotegida, você tá perdido no meio de um lugar, você vai ser emboscado de todos os lados. E aí, de repente, você sai correndo de volta para trás. Entendeu? Então, hoje a gente não existe, nenhuma analista militar sério imagina que vai ter um grande avanço, um breakthrough, que vai romper tudo e dominar o resto do país ou metade do país. Isso a gente não acha que vai acontecer. O que a Ucrânia tem de desvantagem? Ela não tem soldados suficientes na retaguarda. Porque se você rompe uma dessas barreiras e você avança, o que acontece com a sua retaguarda? Você tem que vir com o resto dos outros soldados para confrontar aquele avanço do inimigo. Só que a Ucrânia não tem essa sustentação de pessoal, de soldados, de homens para vir por trás. Então, hoje ela está distribuída ao longo de uma linha de defesa em grupos de 5, 10. E eu vi esses caras, eu conversei com eles, entrevistei vários deles, inclusive brasileiros. É mesmo? Vários. Falei com vários soldados brasileiros que estão lutando na Ucrânia, na Legião Internacional, que é uma divisão do exército ucraniano que recebe gente do mundo inteiro. Colombianos são os que mais têm. Interessante. O que motiva esses caras aí pra guerra lá? Meu, assim, os brasileiros todos me disseram uma coisa. Bom, primeiro, assim, a maioria deles, o cara tem uma alma de guerreiro. O cara é um soldado, o cara foi militar aqui no Brasil, o cara tem isso no espírito dele. Ele é um combatente, ele é um guerreiro. E, um guerreiro sem guerra, você não tem propósito na vida, né? Então,
tipo, o cara tem uma chama, tem uma atração por aquilo. Isso fica evidente na conversa com eles, fica patente. E aí todos me trouxeram a questão, eu quero lutar pelo lado certo. Acho que esse é um fator, não dá pra dizer, é só por isso. Mas, óbvio, o cara também é soldado. Teve um cara que eu entrevistei lá, que era soldado brasileiro, que ele não era militar. Ele era Uber, empresário. O cara fez 50 coisas e resolveu ser soldado na Ucrânia. Esse era mais estranho. Assim, a explicação dele, a motivação dele era mais difícil. Mas o cara quis ir pra guerra e achou que ele estava lutando do lado certo. E tá lá dando a vida dele para isso. E 2 dos brasileiros que eu entrevistei, os caras foram feridos em combate. Um deles explodiu um morteiro dentro da trincheira. O cara virou de costas. Foi inteiro ferido. Ficou 6 meses no hospital, sendo operado, assim, totalmente destruído. O cara foi ferido de novo. Aí agora ele virou operador de drone. Entendi. O outro quase perdeu o braço. Com um estilhaço de uma explosão de um drone, se eu não me engano. O cara ficou 6 meses operando o braço, várias operações. Eu falei, mas o braço tá direito? Não tem o movimento total, tal. Mas aí voltando então para a tática de combate. Os caras estão divididos em grupos de 5, 10 nas trincheiras espalhadas. Tipo, de distância uma da outra. E aí, o que o russo faz? Ele tenta penetrar e dominar um desse. Como os russos sabem que não tem uma grande retaguarda, ele manda 10, 5 para vencer essa posição e conquistar essa posição e dali para frente ele avançar. Ou segurar aqui, aí vem um monte, chega e fica daqui e dali eles começam a entrar de novo, entendeu? E aí eles estão usando assim, meios bicicleta, moto, os russos. Porque você não consegue mais passar com grandes veículos. Porque essa é uma das realidades da guerra moderna. Você tem monitoramento quase que full time de tudo. Tem imagem de satélite, tem Starlink, tem tudo quanto é coisa. Tem que passar um veículo Tem pequeno. drone, você não consegue. Você entra numa moto e sai acelerando que nem um louco. 2 caras, outro sai correndo e tenta chegar ali no outro lugar. Vários dos soldados descreveram combates dessa natureza. O russo vindo, pulou no negócio ali, eles atirando e lutando com os caras e mataram eles e conseguiram. E aí tem a estratégia da Rússia, que é o moedor de carne. Os russos não estão preocupados com os soldados deles. Então eles descartam os soldados. E, vai. Isso, o cara vai para morrer. E é assim, uma máquina de moer gente. E nesse tipo de estratégia, vai mandando os caras ali. Isso. Caraca. E como que a Ucrânia está conseguindo segurar, já que ela tem menos gente? E porque ela tem uma base de recruta menor que um país como a Rússia tem. E ainda mais com os incentivos que o Putin está dando para a galera de lá. A Ucrânia está conseguindo equilibrar um pouco, equacionar essa diferença com tecnologia, com os drones. Então, virou uma guerra de drone. E é um negócio assim que não existia 3 anos atrás. Não era assim a guerra 3 anos atrás. Hoje a guerra é de drone. E é muito curioso, porque o tempo inteiro os caras estão desesperados com o drone. Quando a gente estava lá, o medo era que aparecesse um drone, né? E aí eu falei, tá bom. Tipo, me dá uma diretriz aí. Se a gente vê um drone, o que a gente faz? Aí falou, cara, você se esconde e reza. Porque, tipo assim, a velocidade que o drone anda e você a pé, você não consegue. Talvez de carro você consiga. Eles até deram um filme pra gente, até postei esse filme na minha rede, que são os caras numa picape, numa caminhonete, andando, e o drone vindo. E os caras atirando, não consegue acertar. Chega uma hora, o cara pega e joga a arma dele pra tentar acertar no drone. Quando o drone tá muito perto, um deles consegue destruir o drone. Porra. Mas assim, é desesperador, porque você vê o negócio vindo. O drone, ele chega perto e explode. Isso, ele carrega um explosivo, ele é um drone suicida. E ele explode com contato. Então ele bate e explode o negócio, ele carrega uma carga explosiva. Eu vi uns vídeos de acho que os soldados russos se rendendo pro drone e tudo mais. É só isso. E aí o operador de drone,
Aí você fica pensando, tá, mas esse cara tá lá longe. Não. Meu, o cara entra numa missão que ele é largado perto do fronte, e aí ele vai escondido, caminhando até quase na linha de combate, totalmente camuflado. O cara não respira, não faz nada, tipo, a vida dele é só ficar ali. Aí ele entra na casinha, cava lá a trincheirinha dele e começa a operar o drone dele. E aí tem as missões para ele executar. Uhum. Então, e o cara é atacado por outros drones quando ele está sendo deixado ou quando ele está sendo recolhido, que é o momento crítico de entrada e saída dessa hora. E aí eu falei assim, tá, mas meu, você já tava lá, você já teve lá e você viu um drone? Aí ele falou, já. Eu falei, mas e aí? Aí ele falou, meu, você não sabe primeiro se é drone amigo ou inimigo. Aí você tenta falar com os caras, você não consegue ter a resposta certa. Porque ninguém nem sabe de tanto drone que tem. Aí depois, não necessariamente o drone te viu. Ele falou, meu, várias vezes o drone não viu a gente. Se ele passa tal, ou às vezes é um drone de reconhecimento que te vê e dá a localização, aí vem o outro drone explosivo. E os russos inventaram um drone que é com cabo de fibra ótica. Tem uma carretilha e o drone sai e ele tem um cabo. É um drone com cabo. Porque o sem cabo tem a transmissão. E aí você tem os jammers, você tem os equipamentos de guerra eletrônica que interferem no sinal e fazem o negócio cair. E aí os russos aperfeiçoaram e criaram um drone com cabo, que consegue voar até 40 km com cabo. Nossa! E o cabo é muito fino, uma fibra óticazinha. Óbvio, acontecem os problemas, né? O cabo enrosca no meio do caminho, dependendo da coisa. Mas aí eles contaram que às vezes o drone ele voa com o drone e baixa, e pousa o drone e fica lá quieto, esperando para uma hora ele levantar e atacar alguém, entendeu? Então o drone também tá camuflado lá, enfiado no meio do nada. Que desespero. E os caras veem um monte de fio. Aí quando eles veem um fio, eles vão lá e cortam os fios. Porque pode ser um drone que tá ali desligado, entendeu? Que tá por ali, sei lá. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.